Bom dia, eu me chamo Pedro Aleixo Nogueira, sou R3 de Neurocirurgia do HC da Unicamp e hoje vou apresentar a aula de malformações císticas da fossa posterior. Essas malformações são anomalias morfológicas congênitas não progressivas, podem ou não ter uma causa genética conhecida, ocorrem de forma isolada ou em conjunto com outras malformações e também podem ser detectadas tanto no período pré-natal quanto no período pós-natal. Elas são classificadas em dois grandes blocos. O primeiro bloco, que é o de interesse dessa aula, que são as císticas, que são divididas em quatro doenças: malformações de Dandy Walker, cisto da bolsa de Blake, cisto aracnoide de fossa posterior e megacistema magna. E o bloco de não císticas não é de tanto interesse na nossa aula, mas temos a síndrome de Gilbert e a rombocefalosinapse. A gente não consegue falar de malformações de símbolo central sem falar da embriologia dele. Primeiramente, ocorre a formação com o fechamento do neuróporo postral do, do tubo neural, ocorre a formação das três vesículas encefálicas primárias, o prosencéfalo, mesencéfalo e rubencéfalo. O prosencéfalo vai dar origem ao telencéfalo e ao hemisférios cerebrais, e a sua cavidade é o ventrículo lateral. O diencéfalo vai dar origem ao tálamo e hipotálamo, e a sua cavidade ao terceiro ventrículo. O mesencéfalo continua sendo o mesencéfalo, no final da formação, e a sua cavidade vai dar origem ao aqueduto cerebral. E o robencéfalo vai dar origem ao metencéfalo e melencéfalo. O metencéfalo é o de maior interesse dessa aula, que vai formar a ponte e o cerebelo, e a sua cavidade central vai dar origem ao quarto ventrículo. E parte dessa formação embriológica do tronco se assemelha muito à embriogênese da medula, em que a gente tem as placas alares e basais separadas pelo suco limitante, sendo que a placa alar da porção mais caudal do mesencéfalo vai dar origem ao vermes, e a placa alar da porção mais cranial do metencéfalo vai dar origem aos hemisférios cerebelares. E agora, entrando mais na embriogênese do teto, do quarto ventrículo, a gente tem que ele é dividido durante o desenvolvimento embrionário por uma dobra coroidal. A gente consegue ver aqui no corte coronal, inferiormente no corte distal. Essa dobra coroidal, se a gente traçar uma linha nela, a gente separa o teto quarto ventrículo em duas partes. Sendo superiormente, a gente tem a área membranosa anterior e inferiormente a gente tem a área membranosa posterior. Sendo que essa área membranosa anterior, ela vai sofrer, nas suas margens laterais, um espessamento, dando origem os lábios romboides, que posteriormente vai dar origem ao cerebelo rudimentar, que vai se desenvolver em um cerebelo completamente desenvolvido posteriormente. Enquanto que essa área membrosa anterior deve regredir e se incorporar ao plexo coroide. Esse processo é muito importante porque ele vai dar origem a algumas das doenças que a gente vai falar posteriormente. Enquanto isso, na parte inferior, nessa segmento inferior, abaixo da linha do plexo coroide, a gente tem que a pulsação de líquor vai fazer uma dilatação da área membrosa posterior, dando origem à bolsa de Blake, que ainda é fisiológico. Isso aqui é um processo completamente normal e fisiológico da embriogênese sinuosa central. E só que essa bolsa de Blake, o segmento mais superior dela, em contato com o vermes cerebelar em desenvolvimento e o plexo coroide, sofre um discreto espessamento e o seu terço médio distal vai sofrendo uma rarefação e uma fenestração. Com isso, a gente tem a gênese do forame de imagem D, que é o forame que vai promover a conexão do sistema ventricular, uma válvula de escape do quarto ventrículo para o espaço external. Agora entrando em si nas doenças, a primeira que a gente vai falar é uma formação de dente Walker. É a doença mais comum, é uma formação mais comum de fossa posterior, por mais que seja mais comum, ainda é raro. É 1 a cada 25 a 30 mil nascidos vivos. Ela é quase sempre esporádica, raramente recorrente ou familiar, menos de 1 a 5% dos casos. Os fatores de risco associados a essa doença, a exposição gestacional à rubéola, citomegalovírus,
a toxoplasmose, a varfarina, isotretionina e álcool. Ela pode ocorrer isolada, a maioria das vezes, ou acompanhada de outras malformações cromossômicas, que seriam outras doenças mendelianas, como a síndrome crânio-cerebelo-cardíaca. E também ela ocorre geneticamente por alteração, pode ocorrer por alteração de 6 genes, sendo que são genes que causam, são genes expressos tanto no mesênquima extracerebelar quanto no parênquima cerebelar. A patogênese da malformação de Walker se origina na interrupção do desenvolvimento do teto do rumencéfalo. Ocorre uma falha da incorporação da área luminosa anterior no plexo coroide. Naquele desenvolvimento em que ela se torna espessa, vai dar origem aos lábios romboides, ela não faz isso, ela promove isso, mas ela não se incorpora ao plexo coroide. Então, ela permanece ali, entre a borda caudal do vermes e a borda cranial do plexo coroide. E da mesma forma como acontece no cisto, no cisto não, desculpa, da mesma forma como acontece na bolsa de Blake, ela também vai sofrer uma dilatação em dedo de luva com a posição do plexo, com a posição do líquor, sendo balonada e vai promover um rechaçamento cranial do verme hipoplásico. E esse verme vai ser rodado, como a gente pode ver aqui, no sentido anti-horário, vai ser rodado superiormente. A área mimosa posterior pode permanecer fechada ou pode ser uma patente. Isso justifica alguns casos em que, ah, apesar de grande maioria das vezes, o forama de Lusca não está presente e os pacientes com Edwalk terem hidrocefalia, em alguns casos, o forama de Lusca está presente. Ele é patente e esses pacientes não possuem hidrocefalia, cerca de 5% apenas desses casos. E também ocorre uma falha na migração do seio reto, promovendo uma dilatação dessa fossa posterior. O seio reto vai se apresentar de uma forma anômala e a fossa posterior vai ser inserida acima do íneo. A tórcula e os seios transversos vão estar localizados acima desse. Então, vai ter uma expansão dessa área. O quadro clínico seria principalmente de hipertensão intracraniana, quase sempre no primeiro ano de vida, cursando com macrocefalia, hidrocefalia, um abalamento de fontanelas, com paralisia do olhar para cima, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e hipotonia muscular. Das 4 doenças que a gente vai trazer aqui, a malformação de Walker, sem dúvidas, é a que tem um pior prognóstico neurológico. A sua função cognitiva está, na maioria das vezes, afetada, sendo preservada apenas em 1/3 dos casos, e quase sempre é quando essa malformação está isolada de outros achados, de outras malformações do sistema nervoso central, como a ausência de genesia, de corpo caloso, ou com uma lobulação cerebelar normal. O diagnóstico é feito por neuroimagem, em que há uma tríade clássica: hipoplasia ou agenesia do verme cerebelar, sendo que tem aquela rotação no sentido horário, um aumento do ângulo do tegmento vermelhano, como a gente pode ver aqui na imagem inferior, e o fascismo geralmente inexistente. Tem essa dilatação cística do quarto ventrículo e uma dilatação da fossa posterior, em que a tenda cerebelar, a tórcula são rechaçados para cima e tem uma inserção mais alta em relação ao ímã. Sendo que existe uma variante de Andy Walker em que não há essa dilatação de fossa posterior. Isso é inexistente. E são esses casos, esses poucos casos, em que não há também hidrocefalia. Isso é uma classificação dentro do espectro da doença da malformação de Andy Walker. Outras características que não fazem parte da tríade, mas também são muito comuns, seria a hipoplasia dos hemisférios cerebelares, como a gente pode ver aqui na imagem inferior, geralmente são rechaçados anterolateralmente, são abertos. Hipoplasia contínua, hidrocefalia quase sempre presente, principalmente quando o forama de imagem de não é patente e ocorre uma obstrução desse fluxo licórico. Outras malformações cerebrais, como a genesia do corpo caloso, encefalocele occipital e polimicrogiria. Também, devido a esse aumento de pressão, pode ocorrer uma redução da espessura do osso occipital e ausência de foice cerebelar.
Essa tabela aqui vai estar presente algumas outras vezes nessa aula, que ela consegue sistematizar a diferenciação dessas quatro doenças utilizando quatro critérios: o tamanho do vermes, o tamanho do quarto ventrículo e da fossa posterior e a presença ou ausência de hidrocefalia. Sendo que na malformação de Dandy Walker, a gente vê que tem uma... Esses quatro critérios estão alterados. O tamanho vermiano é reduzido, ele é hipoplásico, o quarto ventrículo está dilatado, a fossa posterior também, e a presença quase sempre de hidrocefalia. Aqui a gente consegue ver uma imagem de uma análise de uma peça pós-mortem de uma paciente com Dandy Walker, em que há, na imagem esquerda, agenesia vermiana e na imagem direita, uma hipoplasia vermiana, com o vermes rotacionado para cima, promovendo o aumento do ângulo do tegmento cerebelar e uma dilatação do quarto ventrículo. Aqui, novamente, a gente consegue ver um acúmulo de líquido na fossa posterior com agenesia vermiana, hipoplasia dos hemisférios cerebelares, com eles rechaçados anterolateralmente, e aqui um aumento do ângulo do tegmento vermiano, com vermes rotacionado no sentido anti-horário, e um aumento dos diâmetros da fossa posterior, com uma inserção mais alta em relação ao índio. O diagnóstico da malformação de Dandy Walker também pode ser feito de forma pré-natal, sendo que é importante lembrar que o aumento do quarto ventrículo é fisiológico até a 16ª semana. E a orientação e o posicionamento definitivo do tentório ocorre somente no final da 20ª semana. Então, é só a partir daí, a partir da 20ª semana, que a gente consegue concluir o diagnóstico por neuroimagem da malformação de Dandy Walker pré-natal, que é feito dos mesmos critérios que o diagnóstico pós-natal, que a gente consegue ver uma ressonância fetal, né, da barriga da gestante, com o feto apresentando hidrocefalia, as mesmas características de pós-natal. Hipoplasia vermiana, com ele rotacionado no sentido anti-horário, aumento do diâmetro da fossa posterior, com acúmulo de líquido do quarto ventrículo, e uma exceção do tentório superior ao índio. E o tratamento da doença de Dandy Walker quase sempre é feito objetivando resolução da hidrocefalia quando ela está presente. Então, ele pode ser feito via uma derivação ventriculoperitoneal, derivação cisto-peritoneal e terceira ventriculostomia, sendo é, tendo melhores resultados a terceira ventriculostomia quando há também estenose de aqueduto ou o assoalho do terceiro ventrículo está rechaçado para baixo, ah, demonstrando um gradiente maior da pressão licórica nesse compartimento, favorecendo um melhor resultado para o paciente com a abordagem da terceira ventriculostomia. Apesar desse tratamento, a hipoplasia vermiana e a rotação do verme cerebelar persistem, são imutáveis, como a gente pode ver aqui na imagem à esquerda. Um paciente com malformação de Dandy Walker, em que há visivelmente uma dilatação do sistema ventricular. A imagem da esquerda, da direita, a gente tem o pós-op imediato desse paciente. A gente não consegue ver aqui, mas foi um paciente que foi derivado, não é visível nesses cortes, mas a gente tem aqui a instalação de uma DVP, que a gente consegue, em comparação com outra imagem, que uma redução significativa dos tamanhos ventriculares, diminuição significativa do acúmulo de líquido na fossa posterior, no entanto, a persistência da genesia, da hipoplasia, do verme cerebelar e do deslocamento desse. A segunda doença seria o cisto da bolsa de Blake. A sua patogênese ocorre na falha embriológica da diferenciação da área membranosa posterior, abaixo do plexo coroide, com a telacoroideia. Então, não há perfuração dessa membrana, dessa área membranosa posterior. Então, vai haver a formação do fenômeno de imagem D. Então, o quarto ventrículo, o sistema ventricular como um todo, não vai estar comunicado com o espaço external. Isso vai gerar uma coleção licórica inferior e posterior ao cerebelo, cursando, obviamente, com hidrocefalia.
Dessa forma, a gente consegue ver aqui que ocorre esse acúmulo licórico. É como se o quarto ventrículo não tivesse uma válvula de escape, não tivesse um escape de fluxo para a cisternal. Então, ele acaba acumulando todo o líquor produzido e trazido desde o ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, até ele. É, é uma doença que ocorre de forma esporádica, sem risco de ocorrência familiar. O quadro clínico quase sempre é de hidrocefalia, né? Em crianças em que não há ainda fechamento de fontanelas, ocorre a macrocefalia. E a hidrocefalia, existe uma exceção em que não há hidrocefalia quando o forame de Luschka é patente e consegue compensar a ausência do forame de margem D. Isso aqui é muito raro, mas pode acontecer em alguns casos. E outros sintomas menos comuns são a ataxia, nistagmo e a vertigem, sendo que o prognóstico é bem favorável. A gente consegue ver no diagnóstico de neuroimagem, uma dilatação cística do quarto ventrículo, certo? Aqui a gente consegue ver identificado o cisto da bolsa de Blake. A gente não tem alteração vermiana, então o verme cerebelar está de um tamanho e orientação normal, isso faz um diagnóstico diferencial com a malformação de Lady Walker. A hidrocefalia é tetraventricular, já que o terceiro ventrículo, o ventrículo lateral e o quarto ventrículo estão comunicados, mas não estão comunicados entre si, mas não comunicados com o espaço external, o espaço subaracnoide. A gente tem também, bom, essa hidrocefalia tetraventricular faz o diagnóstico com o cisto aracnoide fossa posterior e megacisterna magna. A fossa posterior tem um tamanho normal, ou está discretamente aumentado, e não tem, como não tem essa comunicação licórica do cisto e do espaço ventricular com a cisterna, com o espaço external, o fluxo licórico é hiperdinâmico entre todo o sistema, aqueduto, terceiro ventrículo e ventrículo lateral e quarto ventrículo. E o tratamento é feito com derivações, shunts ou terceiro ventriculostomia, se hidrocefalia presente, né, que ocorre na maioria dos casos. Novamente, nossa tabelinha. A gente tem que o cisto da bolsa de Blake não tem alteração vermiana, verme de desenvolvimento normal, mas o quarto ventrículo dilatado. Uma fossa posterior de tamanho normal, hidrocefalia quase sempre presente. E mais uma imagem, a gente consegue ver os ventrículos lateral dilatado, hidrocefalia presente, com o vermes e cerebelo de desenvolvimento normal, com o quarto ventrículo também dilatado, e o terceiro ventrículo, uma hidrocefalia tetraventricular, com acúmulo de líquor posteriormente, infraposterior ao cerebelo. A outra doença seria o cisto aracnoide de fossa posterior, em que ocorre uma separação da camada interna e externa da aracnoide, promovendo um acúmulo entre essas duas folhetos. E esse acúmulo de líquor ele vai ser feito sem comunicação com o espaço subaracnoide ou espaço ventricular. Ou seja, ele vai crescer isolado, compartimentalizado, dos ventrículos. Pode ser desenvolvido de forma congênita ou pode ser adquirido após infecção, trauma, sangramentos ou neoplasias. E não tem ocorrência familiar também. O quadro clínico, na grande maioria das vezes, ele é assintomático, mas ele também pode ocorrer com clínica de hidrocefalia, quando esse cisto é grande o suficiente para comprimir o ventrículo, ali na fossa posterior, no caso, quarto ventrículo, impedindo a saída de líquor, ou a vazão de líquor desse ventrículo para o espaço external. Isso aí pode cursar com macrocefalia, cefaleia e outros sintomas de hidrocefalia. A ataxia não é um sintoma, mas ele também pode cursar com epilepsia e tem um risco aumentado de sangramentos, tanto intracisto quanto hemorragia subdural, principalmente secundários a trauma. O prognóstico desses cistos é bem favorável. O diagnóstico deles também é feito por neuroimagem, em que a gente tem um cisto com uma alta concentração de proteína, então ele é isoitenso em T1 ou tem uma discreta hipertensidade no flare. Ele não tem restrição de difusão, não tem captação de contraste,
e as paredes do cisto não são visíveis, ah, exceto em sequências de alta definição, como Fiesta. A cisternografia, é o exame de escolha para a gente fazer essa diferenciação, porque como o cisto é compartimentalizado, ele não tem penetração de contraste, ele não capta contraste. Então, não vai ter uma variação, vai ter uma ausência de variação de sinal na cisternografia. E interessante ressaltar também que esse crescimento do cisto pode ser progressivo, por três mecanismos diferentes. Ou pode haver uma secreção ativa de líquido das células hiperplásticas da parede do cisto. Muitas vezes também esse cisto pode fazer um mecanismo de válvula, em que há entrada e aprisionamento de líquor nele, e também um gradiente osmótico, já que é um cisto com uma concentração de proteína superior à proteína licórica. Quando esse cisto é grande o suficiente, ele pode causar um efeito de massa do quarto ventrículo. A gente consegue fazer um diagnóstico diferencial com megacisterna magna. Tem, se ele faz o efeito de massa no quarto ventrículo, ele rechaça o quarto ventrículo, logo não há dilatação aqui de quarto ventrículo. Também a gente consegue fazer esse diagnóstico diferencial com doença de Lady-Walker, malformação de Lady-Walker e cisto bolsa de Blake. E o fluxo licórico aqui é variável. Se o cisto for grande o suficiente para fazer a compressão do quarto ventrículo, esse fluxo licórico vai ser hiperdinâmico entre o terceiro ventrículo, o ventrículo lateral e o quarto ventrículo. Então, no cisto aracnoide fosso posterior, a gente tem que o desenvolvimento vermiano é normal, o quarto ventrículo é de tamanho normal ou reduzido quando há compressão do cisto sobre o cerebelo do quarto ventrículo. A fossa posterior de tamanho normal, e a hidrocefalia pode estar presente. Importante ressaltar que os cistos aracnoides não são patologias exclusivas da fossa posterior, inclusive, eles são mais comumente apresentados na fossa média, na fissura silviana. E aqui a gente traz três exemplos de cistos aracnoides fora da fossa posterior, como à esquerda, um cisto aracnoide de fossa média temporal direito, cisto aracnoide de fossa de região de complexidade frontal direito, e o cisto aracnoide occipital intrahemisférico esquerdo. O tratamento do cisto aracnoide pode ser feito com derivações, o shunt cisto peritoneal, shunt ventrículo peritoneal, fenestração cirúrgica, exérese microcirúrgica, um pouco mais rara, né, desse cisto, e fenestração endoscópica, que normalmente tem sido como tratamento de escolha muitas vezes. Pode ser feito via cisto-cisternostomia, cisto-ventriculostomia, ventrículo-cistostomia e ventrículo-cisto-cisternostomia, sendo que não há uma definição de ideal de tratamento aqui, não tem uma receita de bolo. Cada caso deve ser estudado e indicado tratamento de forma individualizada. Mas encontrei esse trabalho aqui, que é uma série de casos. Eles trazem 4 casos que são tratados todos de forma endoscópica, via fenestração endoscópica, sendo que cada caso eles tratam de uma forma peculiar, de uma forma diferente. Tem uma situação que tem um paciente com um cisto de placa quadrigeminal, em que eles fazem uma terceira ventriculostomia desse paciente, idealmente ia tratar essa, iria evoluir, deveria evoluir com uma melhora clínica, mas ele não evolui, então depois eles colocam uma derivação cisto-ventrículo peritoneal. Um cateter que liga o cisto, o ventrículo e deriva esse excesso de líquido para o peritônio. Um segundo caso de paciente com um cisto ângulo-ponto cerebelar, em que eles fazem uma fenestração endoscópica com acesso suboccipital para mediano. Então é diferente, eles não fazem um acesso endoscópico, uma fenestração endoscópica por via ventricular, eles fazem da cisterna para o cisto. Tem esse outro caso também, que era de uma criança que já tinha sido derivada ao nascer e 14 anos após, ela evoluiu com uma descompressão da hidrocefalia, sendo feita uma tomografia e visto um cisto de placa quadrigeminal. E aqui foi feito uma conexão endoscópica
uma colocação de um catéter no cisto. Eles entraram com o endoscópio, como se fosse fazer uma terceira ventriculostomia, identificaram o cisto, fez a fenestração desse cisto, catéter de Fogart. Aqui a gente tem a imagem do cisto já fenestrado, e uma colocação de um catéter conectando o cisto à cavidade ventricular, que já era derivada. Eles não mexeram nessa derivação. Então, aqui a gente consegue ver o sistema DVP mais posteriormente e um novo catéter conectando o cisto ao sistema ventricular já derivado. E o último caso seria desse paciente com cistoaracnoide supracerebelar, em que é feito uma fenestração endoscópica desse cisto via trepanação suboccipital paramediana. Então, também não tem conexão com o ventrículo, eles fazem uma trepanação ah, suboccipital e uma derivação cisto-cisternal. E a última doença que vamos falar aqui é a megacisterna magna, que, por definição, é um alargamento da fossa posterior quando ela é superior a 10 milímetros no córtex sagital de linha média. A megacisterna magna, por mais que seja classificado como uma doença, ela não causa sintomas, porque ela se deriva de uma fenestração tardia da bolsa de Blake. A bolsa de Blake, naquele processo de dilatação em dedo de luva, com a posição licórica, ela demora um pouco mais para ser fenestrada e dar origem ao fenômeno de imagem D. Portanto, durante a gênese, a formação da morfologia da fossa posterior, há, durante essa formação, um aumento de pressão. Então, essa fossa posterior ela cresce alargada, mas não vai haver hidrocefalia porque, ainda assim, essa bolsa de Blake vai ser fenestrada posteriormente. Então, geralmente, esses pacientes não têm clínica relacionada e é um achado incidental. Então, tem esse alargamento de fossa posterior, com o desenvolvimento completamente normal do vermes e do quarto ventrículo, são intactos. Nunca há hidrocefalia, isso é importante. Se a gente vê um paciente que a gente suspeita de megacisterna magna e ele tem hidrocefalia, não é megacisterna magna, e não há compressão do quarto ventrículo. Isso a gente consegue fazer o diagnóstico diferencial com o cisterectomia de fossa posterior. O fluxo licórico também é normal. Portanto, não há indicação de tratamento. Por último, aqui a tabela, a gente tem o verme cerebelar na megacisterna magna sem alterações, o quarto ventrículo normal, a fossa posterior pode estar discretamente alargada e não há presença de hidrocefalia. Take home message, a gente tem aqui as informações daquela tabela de uma forma diferente, mostrada de uma forma diferente para a gente, em que uma formação de Walker a gente tem aquela tríade principal, seria hipoplasia agenesia vermiana, com a rotação desse verme cerebelar, uma dilatação da fossa posterior do quarto ventrículo e quase sempre a presença de hidrocefalia. O cisto da bolsa de Blake, a hidrocefalia é tetraventricular, quase sempre presente também, mas a fossa posterior e o vermes não têm alteração. O cisto aracnoide de fossa posterior, o quarto ventrículo é normal, ou vai estar comprimido, reduzido, né, comprimido por esse cisto, se ele for grande o suficiente para isso. Com isso, essa hidrocefalia pode existir, caso essa compressão seja significativa, e a fossa posterior e o vermes estão sem alteração. E na megacisterna magna, é uma fossa posterior aumentada na ausência de hidrocefalia ou qualquer malformação vermiana. Por último, eu trouxe aqui um exercício de memorização, porque é muito sutil, às vezes, a diferença entre essas doenças. Então, acho que se a gente conseguir sistematizar o nosso raciocínio quando a gente se depara com uma imagem de paciente com dilatação cística da fossa posterior, uma malformação cística da fossa posterior, a gente consegue fazer a diferenciação dessas doenças de uma forma um pouco mais fácil. Então, essa imagem aqui. A primeira informação que a gente tem que ter em mente é a alteração do vermes, hipoplasia ou genese vermiana, a rotação desse vermes? Não. Então, aqui a gente já exclui que esse paciente tem malformações de Dent-Walker. Segunda informação, o paciente tem hidrocefalia? Sim, e o paciente tem um acúmulo de líquor na fossa posterior. A gente consegue ver que esse quarto ventrículo não está dilatado, apesar da hidrocefalia. Então, aqui o paciente provavelmente tem um cisto aracnoide de fossa posterior, que está promovendo a compressão
do, do cerebelo e do quarto ventrículo cursando com hidrocefalia. Novamente, sistematizando o raciocínio. O paciente tem agenesia ou hipoplasia vermiana? Não. Então, a gente já exclui do acidente de Walker. O paciente tem hidrocefalia? Não. Quarto ventrículo de dimensões normais, com acúmulo de líquido na fossa posterior. A gente tem aqui que é um paciente com megacistema magna, que tem um alargamento da fossa posterior sem qualquer repercussão clínica, sem hidrocefalia, sem outras alterações encefálicas. Aqui nós temos uma hipoplasia, uma agenesia vermiana, não, a gente exclui C doenças de malformações de Walker, mas a gente tem aqui claramente uma hidrocefalia tetraventricular com uma dilatação do quarto ventrículo. Então, aqui o paciente provavelmente com cisto da bolsa de Blake, em que esse líquido não consegue sair do compartimento ventricular e ir para o espaço external. Por último, vou deixar mais fácil, por último, que seria no sistematizando raciocínio, o paciente tem alteração vermiana, o paciente tem uma hipoplasia vermiana com uma rotação desse verme no sentido anti-horário. Então, aqui a gente já consegue fechar de cara que é uma formação de Dandy Walker. Aqui as outras características também estão presentes, como a hidrocefalia, um, a dilatação cística da fossa posterior, uma dilatação do quarto ventrículo, uma fossa posterior de inserção mais alta em relação ao íneo e um afilamento, né, do osso occipital. Essas foram as referências trazidas para montar essa aula.